Meu bom dia a todos meus companheiros de estudo bíblico. Você que porventura é a primeira vez que está vendo um vídeo meu, sejam bem-vindos e continuem sempre aqui com a gente. Nós temos o maior prazer de trazer para vocês aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras e nós juntos, crendo que o Espírito Santo vai nos ensinar a mim e a você. Então nós vamos para mais um vídeo hoje. Hoje, dia 1º de novembro de 2022. Agora quando são 16 horas e 36 minutos. Eu estou preparando este vídeo aqui. É como que um especial do Dia dos Finados, que não tem nada assim de mais especial, a não ser que se trata, né, de um feriado, de um dia que é comemorado, inclusive por as religiões, né? E a gente vai falar um pouquinho a esse respeito aqui. Então, eu te convido a vir comigo até as escrituras aqui para nós ver. Nós vamos ver três textos, apenas isso para não deixar o vídeo longo. Vamos procurar ser é, reduzir ao mínimo possível, né? Mas sem é, fugir do assunto, procurar trazer com clareza a esse respeito, né, dos nossos antes queridos que já partiram, né, que nos deixaram. Nós estamos aqui nesta esfera aqui e eles estão em uma outra dimensão, certo? Então vamos às escrituras, venha comigo então. Olha, nós vamos ver apenas, vamos começar aqui pelo livro do Apocalipse, apenas três textos. No livro do Apocalipse, o capítulo 14, versículo 13, veja que já nos dá uma mensagem maravilhosa. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Como se pode notar aqui, esta visão, né, que o Senhor proporcionou a João ali na ilha de Patmos, ele então viu esse detalhe aqui, que fica assim, poxa, mas bem-aventurado, bem-aventurado é mais do que feliz. Vamos dizer, super feliz. Os mortos que morrem, mas veja bem, que aqui tem o ditado: os que morrem no Senhor, esses são felizes. Esses que morrem no Senhor, quem diz é o Espírito Santo, que eles vão descansar das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Então, que obras são essas que acompanham a obra de crer no Senhor Jesus? Apenas isso. Essa é a principal obra que acompanha os que dormem no Senhor, né? Os que moram no Senhor. Nós vamos ver um texto que, amados, que às vezes deixa a pessoa em dúvida, que aterroriza e que as pessoas ficam tristes quando não devia ficar triste. Porque o que traz aqui a tristeza é a não compreensão perfeita do texto. Você nota, é esse texto de Marcos, capítulo 16, versículo 16. Veja que diz ali: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, quando nós vimos este texto aqui, nós vemos que diz que bem-aventurados os que morrem no Senhor, para que descansem das suas obras. O que significa que os que morrem no Senhor, eles vão para o descanso. Agora, amados, os que não morrem no Senhor, ou seja, os que não creem, para esses começou a fadiga, começou a canseira, é justamente na morte. Percebe? Então, como é falso aquele adágio popular de que a pessoa morreu, descansou. Nem
todos vão para o descanso. Alguns vai começar, aí é que vai começar as fadigas, certo? Então é muito importante, amados, nós trazer uma mensagem, nós que estamos vivos, de nós ter este cuidado de crer no Senhor Jesus, para então, quando a gente partir desta vida, realmente partir para o descanso. Porque Jesus Cristo é o nosso descanso. Tá certo? Agora, o detalhe que este texto traz, que quando mal interpretado, amados, aterroriza de certa forma. As coisas de Deus têm de ser bem compreendidas. Note que o texto diz: quem crer e for batizado será salvo. Ponto e vírgula. E daí aqui prossegue, né? Mas quem não crer será condenado. Agora se nota que a primeira parte do texto fala em crer e ser batizado. A segunda parte do texto fala apenas em quem não crer. O que significa, amados, que muitas pessoas se entristecem até nesse dia 2 de novembro, dia de finados, vão visitar os túmulos dos seus entes queridos. E muitas pessoas, amadas, vão com aquela amargura, aquela tristeza, porque tem um ente querido ali que faleceu e não foi batizado. Então as pessoas ficam pensando assim: puxa, essa pessoa, né, perdeu a salvação, não vai ser salvo, porque não foi batizado. E infelizmente a cristandade hoje ensina dessa maneira, mas quando nós vemos, amados, as Escrituras, quando nós estudamos as Escrituras mais a fundo, nós vamos entendendo melhor a linguagem bíblica. Veja que aqui o condenado é o que não crê, não fala nada de ser batizado. Então o batismo é algo que está ali, não como um complemento para a pessoa ser salva. Mas o batismo nas águas é um símbolo, apenas, tão somente um símbolo, um testemunho que a pessoa que se batiza está dando, está dizendo para o mundo: pessoal, olhem aqui para mim. Eu, a partir de hoje, abandono todas as obras de Satanás. Eu me decidi a seguir a Cristo. Eu sou propriedade de Cristo daqui para frente. Portanto, Satanás arreda que você não tem mais nada em mim. Então, é um testemunho público de que a pessoa, de livre e espontânea vontade, assim, se decidiu a seguir a Cristo. Mas não significa que isso, que esse mergulho na água e levantar vai salvar a pessoa. O que salva a pessoa é crer no Senhor Jesus, é crer que Jesus, ele veio ao mundo com essa missão de salvar os perdidos, porque ninguém tinha condição de se salvar. Não tinha e não tem. Ninguém tem condição de se salvar, ou uma pessoa salvar a outra. Então, unicamente, o único nome dado debaixo do céu está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, que o único nome dado debaixo do céu pelo qual possamos ser salvos é Jesus Cristo, não há outro. Então, nós temos que crer no Senhor Jesus Cristo, crer que ele veio este mundo com essa missão de salvar o que estava perdido, que não tinha condição de se salvar. Unicamente ele, o Senhor Jesus, com a sua morte, com o seu sangue, é que teria condição para a plena salvação daqueles que crescem nele, aqueles que aceitam o sacrifício de Cristo como pagamento pleno pelos seus pecados. Agora, quanto ao batismo, a pessoa que pode se batizar nas águas está dando um testemunho público para o mundo que ele decidiu mudar de vida. Mas não significa que porque ele decidiu, ele vai mudar de vida. Quem muda de vida é Deus, é o Senhor Jesus, pelo Espírito Santo. Então você veja que eu, por exemplo, a minha mãe, quando ela faleceu, ela não teve oportunidade de se batizar nas águas. E eu, quando eu vi esse texto, eu ficava aterrorizado, ficava pensando: coitada da minha mãezinha. Tanto que ela
amava o Senhor Jesus, que ela confessava o Senhor Jesus e se perdeu, não foi salvo porque não se batizou. Amados, para mim foi o maior alívio quando eu entendi que não é o batismo que salva, mas sim o crer no Senhor Jesus. O crer que o sacrifício dele é o preço suficiente para pagar todos os nossos pecados. Então, amado, talvez você que está vendo este vídeo, talvez você esteja numa angústia como eu tive, quando eu não entendia determinadas passagens das Escrituras. Hoje não, amados, hoje eu me regozijo de eu saber que minha mãe, meu pai, eles partiram com o Senhor, porque eles partiram crendo. Eles aceitaram o sacrifício de Cristo como suficiente para a salvação deles. Percebe? Então, amados, não vamos deixar que textos isolados, mal compreendido, mal explicado por determinadas pessoas, venham entristecer a nossa alma. Vamos olhar, amados, este dia. Um dia que é um feriado, né, onde as pessoas estão liberadas para ir visitar lá os túmulos dos seus entes queridos, que vão com esse pensamento, amado. Até porque ninguém tem o direito de julgar a salvação dos outros. Uma pessoa pode ser o pior ímpio e no último momento ele se arrepender. No último momento ele pode ser salvo, como aquele ladrão, aquele malfeitor que foi crucificado junto com o Senhor Jesus. Eram dois, né? Um blasfemou, não se arrependeu. Não creu no Senhor Jesus, certamente não teve a salvação. O outro, veja bem, no último momento, Jesus prometeu para ele o paraíso, naquele mesmo dia. Por quê? Porque ele creu no Senhor Jesus. Ele não foi batizado, era uma pessoa que ele viveu uma vida dissoluta até ali. Então, amados, a salvação, ela toma posse de nós no momento em que nós cremos, no momento em que Deus nos dá o entendimento que nós nada podemos fazer pela nossa salvação. A única coisa é crer no sacrifício do Senhor Jesus, que é isso que salva. É crer nisso, pronto. A salvação está assegurada para as pessoas. Então, amados, nós nunca podemos julgar que uma pessoa não é salva ou que é salva. Só Deus sabe isso. É prerrogativa do Senhor. Aquilo que para nós é impossível, é possível para Deus. Então, amados, quando nós não vamos dar ouvidos a pessoas que vêm dizer que nós temos que fazer isso e aquilo, ou deixar disso, daquilo para ser salvo. Nós temos unicamente que crer. Se cremos, vamos ter essa certeza da salvação. Se nós vimos que um ente querido nosso, é uma pessoa que não frequentava a igreja, não foi batizado, não sei o quê, mas espere, a gente vê o exterior, mas e o coração dele? Como que nós podemos julgar? Como que nós podemos julgar a fé dessa pessoa, o que ele crê? E a Escritura diz que quem crê no Senhor Jesus será salvo. Então, uma vez, amado, nós vimos que o descanso está em Cristo, que as pessoas que moram no Senhor estão muito melhor do que nós. Não é um dia, amado, para lamentação, para tristeza. Sim, é difícil, eu sei. Eu faz 30 anos que eu perdi, né, do meu convívio, a minha mãe, já faz 20 anos que perdi meu pai. Né, foram com o Senhor. Eu estou feliz, estou contente, porque tenho a convicção de que eles estão bem, de que eles estão aguardando o dia da ressurreição para que então suas almas, seu espírito se reúnam no corpo e eles tenham a vida eterna com Cristo. E agora vamos para o último texto. Eu peço, amado, sobre essa parte aqui desse texto, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amados, se quiser saber mais sobre batismo, você pega o livro de Romanos, na Bíblia, lá o livro de Romanos, estuda o capítulo 6. Fecha o capítulo 6 inteiro, você vai ver como o que salva não é o batismo nas águas. Ok? Então vamos para o último texto para nós encerrar o nosso vídeo de hoje. Me acompanhe nessa leitura aqui um pouquinho mais longa, mas vale a pena. O apóstolo Paulo fala para a igreja de Tessalônica o seguinte: não quero, porém, irmãos,
que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou dos que morreram em Cristo, né? Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Veja bem, aquelas pessoas que não conhecem a Deus, não conhecem nada do Senhor Jesus, quando perde o ente querido, perde a esperança de tudo, como se morresse um animal. Não é assim, não. Deus é amor, o ser humano é diferente. Que não tem esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem. Veja bem, os que creem. O que é dormir em Jesus? É morrer crendo que o sacrifício do Senhor Jesus, que o sangue dele nos resgatou, pagou o preço de todos os pecados e que vamos ressuscitar. Que não vamos ficar lá na terra, que o nosso corpo vai se unir ao espírito, à alma, na ressurreição dos mortos. Então, né, porque se cremos que Jesus morreu, sim, morreu, ressuscitou, sim, ressuscitou, assim também aos que em Jesus, ou seja, os que creem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Aqui o apóstolo Paulo está falando do arrebatamento da igreja, que é outro assunto. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, ou seja, os que morreram, como aquele ladrão da cruz lá, crendo no Senhor Jesus. Aquele ladrão da cruz, o que ele falou? Ele repreendeu aquele que estava blasfemando, ele reconheceu os seus pecados, ele confessou os seus pecados, ele confessou perante o Senhor Jesus. Ele falou para o companheiro dele que estava ali blasfemando, falou, você blasfema, nós, ou seja, ele falava que ele e aquele companheiro dele estavam reclamando, ele falou, nós, com razão, estamos pagando aquilo que fizemos, mas este, que era o Senhor Jesus, nada fez. Ele é inocente, ele está aqui pagando pelos outros, não por nós. Quer dizer, aquele homem, ele não sendo batizado, mas Deus acordou ele para a realidade, para a verdade, que salva, que é crer no Senhor Jesus. Então, percebe que os que morreram em Cristo, creem no Senhor, confessam o Senhor, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-nos uns aos outros com estas palavras. Você encontra esta passagem lá no livro de 1 Tessalonicenses, da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 13 ao 18. E assim, amados, nós vamos chegar no finalzinho deste nosso vídeo especial, né, de finados. Eu espero que você que viu este vídeo, você que tem acompanhado até aqui, que você possa, que o Espírito Santo possa trazer conforto ao teu coração. Você que talvez vai visitar o túmulo do ente querido, ou já foi, talvez esteja triste por essa ausência daquela pessoa amada, alegre-se no Senhor. Pensa assim, não cabe a você e a mim, não cabe a nenhum de nós julgar a salvação das pessoas. Talvez diz assim, mas ele ou ela não se batizou, tinha uma vida assim. Esquece isso, amados. Esquece isso. Olha para a palavra de Deus e deixa que a respeito da salvação é com o Senhor, é com Deus, não faz parte do nosso esforço, do nosso trabalho de nós ser santos, bonzinhos, dar esmola e fazer tantas coisas. Nada disso. Porque você pega a Sagrada Escritura e você nota que a salvação é exclusivamente de Deus.
exclusivamente o ser humano, a única coisa que o ser humano colabora é com o pecado, é com a crucificação do Senhor Jesus. Mais nada. Não tem mais nada que possamos fazer. Porque tudo, amado, todas as boas obras, tudo aquilo que nós fazemos de bom, tudo aquilo que nós fazemos em obediência ao Senhor, é graças ao Senhor que coloca no nosso coração tanto querer como a força, o poder para efetuar, para fazer. Então, boas obras, amados, não salvam. Boas obras são coisas que os salvos devem fazer, porque eles têm o Espírito Santo de Deus e são guiados a fazer as boas obras. Então, não vamos, amados, nós se ancorar nisso para achar que de repente o ente querido nosso perdeu a salvação porque fez alguma coisa errada ou porque deixou de fazer alguma coisa certa. Tudo isso, amado, pertence a Deus e não a nós. A nós pertence apenas nós. Quando o Espírito Santo nos diz que nós devemos fazer alguma coisa, quando mediante a palavra de Deus nós entendemos que determinadas coisas são erradas, devemos fugir das coisas erradas. Devemos de procurar se escapar de praticar o que é errado, o que conduz ao pecado. E devemos ter a boa vontade, o bom ânimo, tudo isso é Deus que dá. De fazer aquilo que agrada a Deus, de viver uma vida nova, diferente, longe do pecado. Mas, amados, fazendo tudo isso, sabendo que no nosso esforço nós vamos falhar e vamos falhar feio. Nós só vamos conseguir fazer o que é correto diante dos olhos do Senhor, é mediante o poder dele em nossas vidas. Tá certo? Quando eu falo poder, amado, não é como a cristandade fala que o poder de Deus é expulsar demônio, é curas, é falar em línguas estranhas. Isso é outra coisa. Estão falando de poder de ser de acordo com a vontade de Deus. Ninguém pode viver de acordo com a vontade de Deus se não for pelo poder de Deus na vida da pessoa. Ok? Então terminamos por aqui, amado. Fica aqui as palavras, como o apóstolo Paulo falou, consolai-vos com estas palavras. Se você estava triste pela perda de um ente querido, olha, não saia dessa tristeza. Saiba que teu ente querido pode estar numa situação muito melhor do que você mesmo, do que eu, do que qualquer outra pessoa. Então vamos nos alegrar, vamos continuar com a nossa vida aqui, procurando sempre nos alimentar da palavra de Deus, sempre nos alimentar das Escrituras e crer no Senhor Jesus e crer que somos salvos, não porque nós temos merecimento algum, mas porque o Senhor Jesus trouxe seu merecimento sobre ele, entregando a sua própria vida em favor da nossa e ressuscitando no terceiro dia, e está à direita do Pai intercedendo por nós. Ok? Minha gratidão a Deus, principalmente, em primeiro lugar, né, pela oportunidade maravilhosa e o privilégio de poder falar da sua palavra. Minha gratidão a você que está assistindo esse vídeo. Que Deus abençoe você e a tua família. Que sejam abençoados, guardados pelo poder de Deus. Ore por mim, para a minha família também. E se for do agrado do Senhor, nós se vemos em um próximo vídeo. Eu já convido você que está vendo esse vídeo hoje, olha, vai lá no meu site, vai lá no canal no YouTube, procura ali, você vai encontrar e seja mais um a acompanhar. Nós procuramos trazer sempre o que está nas Sagradas Escrituras, desfazendo mentiras, desfazendo heresias, desfazendo aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. Ok? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo então.